tratando a respeito das grandes e profundas mudanças que têm ocorrido em nosso mundo. E uma pergunta que nós sempre nos fazemos é: o que está acontecendo com o mundo? O mundo está em grandes transformações. Nós vimos que nós estamos vivendo nos últimos dias. Esses últimos dias começou quando Jesus veio na sua encarnação. Então, a Bíblia descreve que nós estamos vivendo nesse último momento escatológico. E esses últimos dias, obviamente, serão finalizados quando Jesus voltar pela segunda vez. Então, nós já estamos vivendo nos últimos dias. E esses últimos dias, nós vimos que os apóstolos vão nos dizer, e também outros autores do Novo Testamento, que ele tem várias características: a heresia, a impiedade dos homens, a rebelião dos homens contra Deus. No entanto, os nossos últimos dias, esse momento que nós estamos vivendo, também tem tido algumas características, e nós temos falado a respeito de várias características desses tempos em que nós estamos vivendo. O mundo experimenta uma mudança muito grande, mudança gradual de valores. E nós já estudamos várias dessas filosofias que têm influenciado a forma como as pessoas pensam, como elas agem, como elas sentem. Falamos do humanismo, falamos do liberalismo teológico, já falamos do movimento de liberação sexual, já falamos sobre o feminismo, da pós-modernidade, o existencialismo, sobretudo individualista. Falamos nos últimos estudos sobre globalização e tecnologia. Inclusive, nós vimos como a tecnologia, como o celular tem mudado a nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouco sobre hedonismo. Esse é o nosso objetivo hoje, é tratar esse assunto. E a pergunta fundamental é: o que é que significa hedonismo? Essa palavra hedonismo, eidos, vem do grego, significa prazer. Ok? Então, o hedonismo é uma teoria ou doutrina filosófica, moral, que afirma ser o prazer o supremo bem da vida humana. Então, é uma teoria que surgiu, sobretudo, na Grécia, com Aristipo de Cirene, e que aos poucos foi sendo desenvolvido de forma muito mais filosófica por alguns estudiosos como Stuart Mill, e mais recentemente, um pouco mais recente, como Michel Onfray. Então, essa ideia é que o prazer, cada indivíduo, ele procura o bem, a riqueza. A tendência do homem é evitar o mal, a miséria, e que a vida, ela se resume apenas ao prazer, hoje está bem. E esse prazer, obviamente, pode ser encontrado de várias formas, da riqueza, e também pode ser encontrado através também do próprio cultivo do corpo, da experiência do corpo. Então, o hedonismo ele é muito abrangente, ok? Tem a ver com a busca de prazer, quer seja no dinheiro, quer seja nas coisas materiais. Mas eu queria falar um pouco especificamente hoje, a proposta é falar desse hedonismo com respeito ao culto do corpo. É esse aspecto que eu quero abordar hoje, de forma bastante específica, essa ideia de que as pessoas hoje buscam o prazer em si mesmas, cultivando o seu corpo, o seu bem-estar, isso, obviamente, de uma forma exagerada. Esse cuidado exagerado com o corpo. Em uma pesquisa recente no Brasil, realizada entre os brasileiros, essa pesquisa mostrou que os homens e as mulheres no Brasil, de uma forma geral, também os homens, mais as mulheres, têm uma grande preocupação com a beleza e a estética. Nós estamos ouvindo falar em crise, mas apesar de toda essa crise, um dos poucos setores que tem enfrentado essa crise é o setor de beleza e estética, ou seja, isso significa que pode faltar dinheiro para tudo, mas não tem faltado dinheiro para beleza e estética. Então, essa pesquisa mostra que 6 em cada 10 pessoas no Brasil consideram-se vaidosas e cerca de 66% acham que cuidar da beleza não é um luxo, mas uma necessidade. Então, já foi aquele tempo de pensar em luxo. Para as pessoas hoje é uma necessidade cuidar da beleza. Para quase metade dos entrevistados, ou seja, 49,4%, gastar dinheiro para melhorar a aparência física é um investimento que vale a pena.
porque dá a sensação de felicidade e satisfação. Então, as pessoas dizem assim, olha, quando eu gasto comigo mesmo, eu tenho aquele sentimento de satisfação, e aí é onde entra um pouco essa ideia do hedonismo. E à medida, a pesquisa de forma mais específica mostra que, por exemplo, gastos com roupas, calçados e acessórios, 40% das pessoas dizem que gostam de gastar com roupas, acessórios, alimentação saudável, 40%, cuidados com a unha, 30%, disseram que os dentes, 38%, controle do peso, possivelmente academias, 35% gasta com isso, cremes para o corpo e rosto, 34%, atividades físicas, 32%, pintura de cabelo, 26%. Eu acho que isso aqui é mais, viu? Eu acho que isso aqui é mais. Porque ninguém confessa, mas... né? Hoje existem vários produtos que não apenas mulheres, né? Mas também os homens estão usando. Então a gente percebe essa grande transformação. Sim. Ela foi fazer um treinamento em Salvador, ela chegou aqui fora, ela disse, minha mãe de pouco chega para 16 mil. Assim, 9 mil reais. Sabe? Ninguém ganha dinheiro hoje como um dermatologista, viu? Pensa em uma profissão, porque qualquer tratamento é 5, 6 mil e o pessoal paga mesmo. A meta para cada consultora são 76 mil de meta por mês. É uma franquia e a meta é 76 mil para cada. Pois é. Então, isso mostra o gasto, né? Por exemplo, esse estudo ainda trouxe outros dados. Por exemplo, quase um quarto da população, ou seja, 23,4%, diz que gasta mais do que pode com produtos de limpeza, ou seja, as pessoas de beleza, aliás, limpeza não. Não deixa de ser uma limpeza, né? De beleza. 55% se importam com a opinião das demais pessoas a respeito da sua aparência física. Todo mundo diz que não, mas se importa, a maioria se importa, não é? A boa aparência foi a quarta opção mais citada entre as características que mais influenciam o sucesso profissional. 32% das pessoas acham que o sucesso profissional está atrelado também à aparência física. 7 em cada 10, ou seja, 74,8% dos entrevistados acreditam que pessoas bem cuidadas aparentam ser profissionais melhores. Interessante isso. E isso é um fato, por exemplo, se você vai procurar emprego todo desarrumado, cabelo, você olhar assim e dizer, isso aqui não dá para trabalhar comigo. No geral é isso. Ok? Mais da metade, 52,6%, acham que pessoas bonitas têm mais oportunidades na vida. E 33,6% dizem ter uma boa aparência, dizem que ter uma boa aparência é uma das suas principais preocupações na rotina do dia a dia. Então, esses dados têm mais informações, né? Mas esses dados mostram... Tá, e tem esse aqui que é interessante. Esse mostra que o gasto feminino passa de 54% do salário. Pois é. Enquanto os homens atingem em torno de 1%, 3%. Se bem que eu acho que essa pesquisa... Porque os homens hoje estão gastando muito também. Por exemplo, hoje em dia você vai... Um fenômeno que ocorria em São Paulo, mas hoje você vê em Feira de Santana, a quantidade de locais para homens, que eles chamam de barbearias. Então, eu corto em uma. Então, você vai, quando eu vou cortar o cabelo, a quantidade de homens que vão quase que semanalmente, eu conversando com um cabeleireiro, ele dizendo quase que semanalmente, que vão cortar, parar a barba. Os produtos, cada produto é 70, 80, 100 reais cada creme de cabelo, né? Homens que vão... Então, assim, há um gasto, hoje a gente já observa que os homens estão cada vez mais gastando nessa área. Alguém queria comentar alguma coisa? Acho que alguém tentou falar, eu... Diga, seu Oswaldo. Foi o senhor que queria... Não? Então, tudo bem. Então, vamos continuar.
Fraco? Não, não é só questão de fraco, é que os homens estão começando a se cuidar, não é? E a pergunta que nós temos que fazer é como é que nós devemos encarar tudo isso à luz da palavra de Deus, não é? Por exemplo, esse cuidado excessivo com o corpo tem sido já tratado pela psicologia. Obviamente a gente precisa ter cuidado com algumas ênfases da psicologia, mas já tem sido chamado esse transtorno de vigorexia. Já tem até um nome, é o transtorno dismórfico muscular, ou síndrome de Adonis, que é aquela compulsão por atividade física em busca de um corpo perfeito. Então, tem pessoas que elas respiram academia, elas buscam um corpo perfeito, elas já vivem desesperadas, né? E a gente observa que existem pessoas que a vida delas é aquele corpo perfeito, aquele corpo ideal, não pode ter uma grama, eles se olham e nunca estão satisfeitas com o seu corpo. Então, isso também é um problema sério. Então, como é que a gente trata essa questão, nós que somos crentes, que temos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática? A primeira coisa que nós devemos entender, diante de tudo isso que nós temos lido, é o que a Bíblia ensina a respeito do corpo humano. É importante nós atentarmos. O que a Bíblia ensina a respeito do corpo e o que a Bíblia nos diz a respeito da função, do alvo do nosso corpo. Nós temos que entender que nós somos uma criação de Deus. Todos nós fomos criados. E não fomos criados iguais. Uma das coisas que Deus nos fez foi nos criar diferentes. Não apenas línguas diferentes, raças diferentes. Obviamente a língua foi uma consequência do pecado, mas raças diferentes, aparências físicas diferentes. Então, nós temos que nos ver, nós, seres humanos, eu e você, como uma criação de Deus, o nosso corpo. Inclusive a nossa aparência física. Talvez nós não tenhamos uma simetria que aos olhos de demais, porque beleza tem muito a ver com simetria. Talvez você não saiba disso, embora hoje tudo é esse medo de a gente falar do que é bonito, do que é feio na sociedade moderna, mas beleza tem a ver com simetria, perfeição, são medidas. Pessoas que têm rostos que nós dizemos, poxa, essa pessoa é bonita, e significa que o rosto dela tem uma profunda simetria. Então isso torna aquela pessoa bela, bonita. Então, embora talvez nós não tenhamos essa simetria, ou seja, necessariamente nós podemos não ser bonitos aos olhos das demais pessoas, mas nós fomos criados por Deus assim. Então nós temos que nos aceitar como uma criação de Deus, da forma como Deus nos criou, ok? E sempre vai ter alguém que vai nos achar bonito, né? Sempre vai ter um misericordioso. Sempre tem alguém. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, quando Deus criou o corpo, quando Deus criou o homem, ele deu o homem a um corpo, e nós devemos, então, ter essa atitude. Então, a atitude do cristão deve ser uma atitude de contentamento. A palavra de Deus ensina muito isso. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, Paulo vai ensinar que um dos aspectos da nossa vida cristã tem a ver com o contentamento. 1 Timóteo, capítulo 5, diz assim, versículo 6, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento, e com que vos vestir, estejais contentes. Então, me parece que o ensinamento bíblico é exatamente esse. Em vários outros textos, nós vamos encontrar a Bíblia nos ensinando a vida de contentamento, ou seja, eu não posso viver profundamente desesperado, descontente, porque eu sou assim, porque Deus me criou assim. Deus criou você assim. Então, por exemplo, existem pessoas que têm a tendência à calvície, né? Alguns homens que vão ficar calvos e outros não. Então, isso tem a ver com o processo da criação. Deus criou você assim, um vai ser mais calvo, outro vai ter mais cabelo. Então, alguns vão ter um metabolismo maior, outro menor, alguns vão ter que lutar mais para, se quiserem, se manter em forma. Então, Deus nos criou seres diferentes. Então, a primeira coisa é não vivermos desesperados.
ok? Vivermos e sermos satisfeitos da forma que Deus nos criou. Ter uma atitude de contentamento, sem ter esse desespero, sem ter essa preocupação angustiante. E tendo cuidado, sobretudo, da idolatria. Porque o ser humano ele é tendente à idolatria. Quando eu falo de idolatria, eu estou me referindo à idolatria do coração. Então, quando a gente vai falar sobre o hedonismo, o culto ao corpo, para muitas pessoas, o corpo dela é o ídolo. E Ezequiel, capítulo 14, abra sua Bíblia, vai nos ensinar esse princípio importante, desse cuidado que nós devemos ter com a idolatria do coração. Capítulo 14, versículo 3 diz assim: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então aqui Deus está condenando Israel, não apenas porque Israel fazia ídolos de madeira, mas também ídolos do coração. Então é possível que lá no coração do homem, Jesus vai mostrar que lá do coração do homem é que procede o quê? Os maus desígnios, a prostituição, o roubo, o furto e a idolatria está lá no coração do homem. O homem, e Calvino já usava essa frase, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, de repente, esse desejo que a pessoa tem com o corpo perfeito, né, com o cabelo perfeito, com a aparência perfeita, isso pode ser um ídolo do coração. Ele vive para isso, pensa nisso, ele não faz o exercício, nem cuida de si mesmo, simplesmente porque ele gosta de fazer isso. Mas ele faz isso por uma idolatria, uma vaidade exagerada, né? Então, é preciso ter esse cuidado para que esse cuidado com o corpo não se torne, de fato, uma idolatria, ok? Então, esses são dois princípios importantes quando a gente vai tratar a respeito desse assunto, desse cultivo do corpo. Aprenda a se aceitar como Deus fez você e tenha um cuidado com a idolatria. São dois princípios importantes. Mas também a Bíblia nos ensina que nós devemos ter uma atitude correta com o nosso corpo. E essa atitude correta com o nosso corpo tem a ver com o fato de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, portanto, deve ser bem cuidado. E é por isso que a Bíblia vai condenar vários pecados que têm a ver com o nosso corpo. Vamos ver esse princípio do corpo em 1 Coríntios capítulo 7. Observe como Paulo fala a respeito do perigo da prostituição ou da impureza sexual. E Paulo, então, vai nos ensinar isso. Diz assim, vamos ler primeiro o capítulo 3, 3, versículo 16 e 17, 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, ou seja, o seu corpo, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, aqui é um princípio importante. Paulo está ensinando que nós não devemos destruir o nosso corpo. E é por isso que a Bíblia vai mais à frente, ainda no capítulo 6, veja, ainda em 1 Coríntios 6, 18, diz assim: Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E esse é um princípio importante, ou seja, o nosso corpo não pode ser destruído por nós mesmos, muito pelo contrário, nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Isso tem a ver com aquele princípio que Paulo ensina: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. E é por isso que a Bíblia vai condenar alguns pecados contra o nosso corpo. Por exemplo, a glutonaria. O que é a glutonaria? É o comer compulsivamente.
É a obesidade excessiva. Obviamente, a glutonaria vai levar à obesidade mórbida. E isso é um desastre, porque a pessoa está destruindo o próprio corpo. Ele está matando a si mesmo. É por isso que uma pessoa que come compulsivamente, que é um glutão, ele está quebrando o 7º mandamento. Aliás, o 6º mandamento, não é isso? Não matar? É. Ele está matando a si mesmo. Ele está destruindo o seu próprio corpo. Então, nós temos que ter cuidado, porque se por um lado a Bíblia diz assim, olha, você precisa se aceitar como Deus criou e ter uma vida de contentamento, sem aquele desespero, mas por outro lado, você pode entrar no outro extremo, que é o total descuido com o seu próprio corpo. É por isso que o catecismo, inclusive, de Westminster, quando ele vai comentar sobre a quebra do 7º mandamento, do adultério, ele vai colocar, dentre a quebra do 7º mandamento, a glutonaria. Vocês, o que é que a glutonaria tem a ver com casamento? Tem tudo. Porque uma pessoa que não se cuida, ela está destruindo, ela está desmotivando o seu cônjuge. Então, desde aquela época, em 1600 e alguma coisa, quando eles foram analisar na quebra do 7º mandamento, eles disseram assim, não, é verdade, o 7º mandamento também tem a ver. Então, é dever do cristão cuidar bem do seu corpo. E aí você diz assim, isso implica o quê, pastor? Cuidar da alimentação, com aquilo que ele come, ter uma vida frugal, uma vida mais simples, né? Ter todos esses cuidados para não entrar no exagero da gordura, no exagero da comilança. E Deus não nos criou para isso, para destruirmos a nós mesmos. Ok? Diga, meu irmão. Deve-se ter cuidado também com o exagero, né? Que é uma coisa muito feia, por sinal, mas tem que ter cuidado, porque muitas pessoas, através de coisas horríveis que eles fazem, né? Aqueles pinces, tem gente que faz aqueles implantes de chifre, né? Vocês já viram isso? Então, a pessoa está destruindo o corpo. Ela destruiu o corpo. Então, é muito importante nós entendermos que o nosso corpo, por ser templo do Espírito Santo, exige de nós um cuidado. Porque quando Deus nos criou, eu quero que você pense isso, nós somos um ser holístico. O que é que significa essa palavra? Às vezes a gente fala muito em corpo, alma, né? O homem tem um corpo e alma, mas quando Deus nos criou, Ele nos criou ainda que nós temos corpo e alma. Isso significa que há uma conexão profunda entre corpo e alma. Então, a tendência de uma pessoa que é descuidada com o corpo, com tudo, isso vai influenciar na sua vida espiritual também. Não tem como. Ok? Isso vai influenciar o descuido, a doença. Então, tem muitas pessoas, muitos crentes, que estão quebrando também mandamentos. Os 7 mandamentos estão destruindo a si mesmos, e às vezes são pessoas que são, inclusive, até se tornam pessoas obtusas. Elas sabem que, por exemplo, não podem comer alguma coisa que faz mal, às vezes são diabéticas, estão lá comendo tudo que o médico diz que ele não deve comer. Eu já vou morrer mesmo, tal. Mas não é só isso, é que você está destruindo o seu corpo, que é templo do Espírito. Você não pode matar a si mesmo, você tem que morrer na hora que Deus quiser chamar você, mas você tem que cuidar de si mesmo. Ok? Então, existem muitos cristãos que, às vezes, eles não cuidam de si mesmos e se tornam totalmente descuidados com o seu corpo. E isso a Bíblia diz que é pecado também. Ok? A gente precisa cuidar bem. Então, os pecados do corpo, como impureza, idolatria, glutonaria, o matar a si mesmo, o cristão precisa ter esse cuidado. É interessante que quando Deus fez o homem, lá no Jardim do Éden, o homem comia era um ser herbívoro, ele comia apenas plantas, né? Frutas. A ideia de comer carne foi depois da queda. E a gente observa que Deus criou o homem desde a sua criação para viver uma vida simples. A natureza oferecendo tudo que nós precisamos. Eu não estou dizendo que é errado comer carne, não, ok? Mas
Deus criou o homem para ter uma vida frugal, uma vida simples, aproveitando das coisas que Deus criou, mas sem exagero. Okay? Paulo, inclusive, vai dizer que, em 1 Timóteo, vou voltar lá para 1 Timóteo, que o ato de comer deve ser um momento de ação de graças. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Paulo vai condenar vários falsos mestres que proibiam alguns tipos de alimentos. É bom lembrar que aquelas regras dietéticas do Antigo Testamento, que Deus impôs a Israel, não comer porco, tal, tudo aquilo foi abolido em Cristo. Ok? E Paulo vai dizer assim, que proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos. Aí ele vai dizer, olha, veja, 1 Timóteo 4,3, que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, qual a atitude que nós devemos ter com a comida? Uma atitude de ação de graças, de gratidão a Deus. Ou seja, uma atitude correta, apropriada com a comida. Não uma atitude exagerada. A comida pode ser o seu ídolo, pode ser o seu Deus. Pode ser o seu vício. Né? Às vezes tem pessoas que existem certos tipos de comidas que elas são viciadas. E elas se tornam glutões em tanto comer aquilo. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Então, o que é que motiva alguém, por exemplo, que está assim, muito acima do peso, a perder peso? A motivação não deve ser apenas a saúde, porque o médico mandou. É porque existem princípios bíblicos que você precisa cuidar do seu corpo. Ok? Você não precisa dessa comida toda. É possível viver com menos. É possível se adaptar melhor. Então, a gente precisa ter esses cuidados. Esse é um princípio bíblico importante, o corpo como templo do Espírito Santo. Então, embora o corpo não deva ser a prioridade da nossa vida, por outro lado, a Bíblia ensina que nós devemos ter cuidado com o nosso corpo. Outro perigo que a palavra de Deus sempre vai nos apontar, e aqui esse é um princípio importante também, é o cuidado, e aqui eu estou falando não apenas do físico, mas da aparência física, é o cuidado excessivo com o exterior. A Bíblia sempre vai alertar isso. Às vezes nós começamos a nos preocupar excessivamente com o exterior em detrimento do interior. E esse é um grande perigo também. Nós vemos esse princípio, a Bíblia falando, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 2, quando Paulo fala para as mulheres, mas esse é um princípio que pode ser aplicado aos homens também. 1 Timóteo 2, versículo 9, diz assim, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com pérolas ou ouros, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, o segredo aí está nessa palavra. Dispendioso significa exagero. E às vezes na nossa vida, esse cuidado excessivo pode ser não apenas com embelezamentos, mas pode ser com tratamentos e mais tratamentos estéticos, onde você nunca vai estar satisfeito. Então, isso pode ser um perigo. Ok? E a Bíblia está dizendo, cuidado com o exagero, cuidado para não colocar o exterior em detrimento daquilo que é interior. Esse é um perigo. Paulo também fala aí em 1 Timóteo, aí mesmo, no capítulo 4, quando ele diz assim, versículo 6, 1 Timóteo 4, versículo 6, quando ele instrui a Timóteo, e é bom nós entendermos que Paulo escreve para Timóteo está em Éfeso, e a cultura greco-romana, tanto os gregos como os romanos, foram culturas que valorizavam extremamente o corpo. Ok? Quando você vê as gravuras romanas, você vai observar, uma das características era o que? Era o homem, muitas vezes despido, nu, aquele corpo atlético, perfeito. Os espartanos valorizavam isso, os gregos valorizavam, os romanos valorizavam isso.
Eles valorizavam muito o corpo. Então, Paulo traz algumas instruções a Timóteo. Veja o que ele diz, versículo 6 em diante. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser revelada. Então, Paulo, não é que Paulo está dizendo que não serve para nada, mas nesse contexto da vida espiritual, da vida com Deus, Paulo dizendo assim, se alimente, ou seja, o seu exercício maior, a sua dieta tem que ser a dieta da alma, se alimente da palavra da verdade e se exercite na piedade, ou seja, exercite no conhecimento de Deus. O alvo tem que ser esse, prioritário. Então, se você vai para uma academia toda semana, tem gente que é assim, crente que é extremamente focado. Não falta um dia na academia, ele está lá, focado, a academia, o corpo, mas na vida espiritual, zero. Passa 1 a 2 horas na academia, mas não consegue passar 10 minutos orando, buscando a presença de Deus. Então, isso aí está sendo pouco proveitoso. Não é que a academia é ruim, você também está cuidando do seu corpo. Mas se os exercícios espirituais, se a busca da piedade, se o exercício da piedade não estiver em primeiro lugar, você está perdendo o foco da vida cristã. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Ok? Cuidar do corpo é uma coisa, mas isso não pode ser a prioridade na nossa vida. A prioridade são os exercícios espirituais, o exercício na piedade. Esse é um princípio também importante que nós devemos entender. Em relação a, vamos pensar assim, em relação a tratamentos estéticos, é errado fazer isso? Por exemplo, um cristão fazer uma plástica, quer seja corretiva, quer seja estética mesmo. Às vezes a pessoa faz para corrigir, o nariz não é lá essas coisas, e aí ele corrige o nariz, a orelha que também, né, não está lá essas coisas, e você corrige aquilo, às vezes tem uma gordurinha a mais, faz uma lipo, né? São tratamentos estéticos. Ou às vezes você quer melhorar alguma coisa, né, no seu corpo. Como é que a gente deve encarar isso? Veja, a Bíblia não fala diretamente sobre esse assunto, mas tudo que eu falei se aplica a isso. São esses mesmos princípios. Então, quando você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, mais uma vez, vamos voltar para Coríntios, quando Paulo fala no capítulo 8, deixa eu ver se é 8 aqui, pessoal. Aliás, é capítulo 10, versículo 23, Paulo vai trazer um princípio importante para os cristãos de Corinto. Ele diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, esse é um princípio importante que Paulo vai trazer, ou seja, de que na vida cristã, existem muitas coisas que não são lícitas, mas nós temos que pensar o que convém e o que não convém. Então, como é que a gente deve ver esses avanços na área estética? Porque existem hoje muitos avanços estéticos, né? Hoje, por exemplo, antigamente os homens pintavam o cabelo, hoje existem shampoos que você coloca que cobrem aquilo ali, você não gasta até menos dinheiro. Oi? O nome, né? Que vai escurecendo. Outras pessoas, por exemplo, lá em Recife mesmo eu estava vendo, tem um tratamento estético para quem é calvo. Tem um tratamento revolucionário lá. Você vê, por exemplo, Renan Calheiros, esse pessoal político, os caras eram tudo careca, você olha, tudo de cabelo. Ok? Um implante, mas uma técnica menos dolorosa. Então, a ciência vai evoluindo. Como é que a gente deve enxergar isso? É bom lembrar que, quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem um mandato cultural. A ideia do homem desenvolver a terra. Então, o mandato cultural em Gênesis tem a ver com a grande capacidade que Deus deu ao homem. O homem, ele foi a coroa da criação.
Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem ele tem uma grande capacidade da ciência, de desenvolver, de criar coisas, de evoluir. Então, é a mesma coisa do computador, do iPad, do iPhone que você usa, do carro, das tecnologias. Então, nós não devemos ver essas coisas em si como coisas ruins. Ok? Nós não devemos de ver isso como uma coisa ruim. Por exemplo, você é mulher e, de repente, você tem R$5.000 para dar na dermatologista, né? Para dizer assim, ó, vou passar ferro no seu rosto, você vai ficar com a cara de 20. Bom, você tem que pensar, vale a pena isso? Não é desperdício, eu tenho realmente condições, eu posso ficar melhor, vou me sentir melhor. Algo errado em si nisso? Não tem nada de errado. Em si não há nada de errado. Ok? O cuidado com o corpo e até mesmo cirurgias corretivas, eu não vejo nenhum problema bíblico em relação a isso. O problema do ser humano é o exagero. É aquela pessoa que bota botox aqui, puxa para lá, mas de repente você olha e está com lábio e chega... Não, é verdade. Você olha para a pessoa e diz assim, essa aí tem botox da ponta do pé à cabeça. Ok? Então a pessoa parece que passou o ferro, tiraram a pele e passaram o ferro nela e tal. E às vezes existem pessoas completamente deformadas. Por quê? Porque elas não encararam a velhice, elas não querem. Então elas veem um negocinho, entendeu? Aí tem uma rugazinha aqui e elas ficam desesperadas. Desesperadas. Oi? Do cotovelo, do joelho, né? Tem uma história engraçada, disse que uma mulher chegou para o marido, aí disse assim, olha meu amor, eu estou usando agora um creme para rugas. Aí ele olhou assim para a mulher, está funcionando mesmo, você está cheio delas. Esse marido aí não está com nada, né? Então, nenhuma mulher quer ouvir isso do esposo e nenhuma mulher não quer se sentir bem, isso é natural. O próprio Deus reconhece essa vaidade da mulher. Tem um texto lá do Antigo Testamento que diz assim, acaso a mulher se esquece dos adornos ou dos seus cintos, todavia o meu povo se esqueceu de mim. Então o próprio Deus reconhece que a mulher tem essa capacidade. Agora, o perigo vai ser sempre o exagero. O exagero. Então, se você precisa corrigir, fazer uma cirurgia estética para corrigir alguma coisa, não se sinta constrangido. Ok? Você não está se sentindo bem, não é um exagero, você tem condições. Por que não? Qual a dificuldade? Deus deu ciência, Deus deu tecnologia ao ser humano. Então, se você tem condições, nenhum problema. Como você também pode se cuidar. O perigo é esse exagero. São pessoas que não querem envelhecer, que não encaram a velhice. E, às vezes, têm 60 anos e querem se comportar, muitas vezes, com alguém de 20, de 30. Mas, se você pode se cuidar, nenhum problema. E uma cirurgia, às vezes, estética, dentro dos limites da liberdade cristã, não há nada ilícito se você também fizer isso. Okay? Então, não se sinta constrangido, que às vezes a gente faz e não quer dizer a ninguém na igreja. Quer dizer, às vezes a gente não quer dizer mesmo, mas às vezes a gente fica meio que constrangido, com medo, né? As pessoas percebem, né? Não tem jeito, né? Mas as pessoas percebem. Bom, mas o fato é que nós precisamos ver que não é uma coisa ilícita, mas você, como um cristão, tem que analisar a razão, a motivação, se convém isso a você, ok? E se não convém. Cada um precisa encontrar aquilo que ele acha que é melhor. E uma coisa que a gente precisa ter cuidado também, que é um perigo também na nossa vida cristã, é não tratarmos com amor e compaixão as pessoas que falham nessa área. Porque às vezes a gente acaba, sem querer, na igreja, fazendo bullying. Bullying é quando você começa a mexer, a implicar com a pessoa. Então, talvez a pessoa tenha uma luta naquela área,
assim como outros têm outras áreas, talvez seja a luta daquela pessoa, seja a glutonaria, então você precisa, obviamente, você não vai dizer que ele está certo, mas você também não pode estar toda hora e você está, a não ser que, uma coisa é você dizer que ele está errado aos olhos de Deus, instruir, mas você precisa às vezes ver a luta, ter compaixão, orar por ele, pedir a misericórdia do Senhor, porque às vezes a gente acaba tratando as pessoas de forma meio que ofensiva, né? Às vezes você está em forma e começa a falar mal de todo mundo, e fala de forma abertamente contra as pessoas. Veja, olha quantos quilos você está a mais, não sei o quê. Eu acho que um cristão também isso aí não convém. Okay? Até porque nem todo mundo quer ter o corpo atlético, físico que você quer ter. Talvez alguém está um pouquinho a mais, mas eu estou bem, ele não é um glutão, não come muito, mas tem um biotipo, né? Um metabolismo diferente, a pessoa, eu estou bem como eu estou, pronto. O seu ideal não é o meu, você quer estar todo dia na academia, mas eu quero ter uma vida tranquila, eu me alimento bem. Não... Então você precisa respeitar as pessoas sem querer que todo mundo siga o seu ritmo de vida. Então acho que esses são alguns princípios que nós queremos trazer. E para finalizar, apenas lembrando, nada é mais importante, como o apóstolo Paulo fala aqui, do que a dieta da alma, do que a vida com Deus. Eu acho que o grande perigo é esse. Aqui na nossa geração, e você vê a grande quantidade de academias. Quem é da turma da geração mais antiga sabe que não existia isso. Hoje em dia, em toda esquina, aqui mesmo onde eu moro, em Santa Mônica, acho que numa redondeza deve ter uns 4 ou 5 academias, no mínimo. Megas academias de tudo, de personal trainer, até o... Né? Então, eu não estou dizendo que isso é ruim, porque as pessoas estão começando a se cuidar mais, a qualidade de vida, as pessoas estão se preocupando mais com a qualidade de vida. Por exemplo, você chega na época dos reformadores, na Idade Média, as pessoas viviam 40, 45 anos. Hoje, a média do brasileiro é 76 ou é 78 anos. Então, é por isso que também tem doenças que se manifestam muito mais hoje como câncer, porque as pessoas morriam tão cedo mas hoje, né? Hoje a gente vê a luta maior contra o câncer e outras doenças. Então as pessoas estão buscando uma qualidade de vida melhor, um estilo de vida de alimentação melhor, mas existem exageros também, ok? É a mesma coisa de alimentação. Acho que Deus é sábio, Deus criou os alimentos. Não precisa ficar esse desespero. Antigamente, o pessoal, ovo não presta, ninguém come ovo. O ovo agora é bom, vamos comer ovo. Não é? Gordura nem se vê. Não, gordura um pouco é bom. Então você fica desesperado nisso aí. Eu acho que se você tiver um equilíbrio na vida, comendo tudo de forma comedida, recebendo tudo com ações de graças, orando ao Senhor, nada é recusável. Ok? Nada é recusável. Então é importante ter esse equilíbrio na vida cristã. Alguma pergunta, alguma consideração? Alguém quer comentar alguma coisa? Eles tinham mais liberdade, teve segurança. A gente brincava, corria, ficava na frente da casa, jogava baleado, tomava banho de chuva. Tinha mais físico, né? Sim. É verdade, dava mais a pé, bicicleta. É verdade. A nossa geração, ela é mais, como é que chama? Alguém que é parado, qual é a palavra que está faltando? Sedentária. Nossa geração é bem mais sedentária. Então, uma das soluções é mesmo as academias, né? Até nos prédios hoje. Hoje, a primeira coisa em um condomínio, em um prédio, é uma academia. Hoje a gente está tão sedentário que até o botão do carro, antigamente era com a chave. Aí vira o controle, agora é só a presença para a pessoa não... É verdade. Tem vários carros que você vai chegando, ele já se abre, já se fecha. Tem uns que até estacionam sozinho. Então, cada vez mais é... Sim. Pois não. Ela quer saber, é pecado fazer tatuagem? Tatuagem. Veja,
São perguntas, às vezes, diretas, né? Tem algum versículo? A Bíblia realmente fala, tem alguns textos do Antigo Testamento que Deus condena, sobretudo, a ideia da marcação da pele, até porque tinha muito aquela conotação da idolatria, de tudo isso. Eu acho que um cristão não deveria fazer isso, até porque tem muito a ver com a motivação. Qual a motivação de você fazer uma tatuagem? Para aparecer para os outros, para mostrar que você é diferente? Então, eu acho que um cristão, ele precisa ter um princípio diferente. Eu lembro que outro dia uma pessoa ligou para mim, um membro da igreja, pastor, tal, o que é que o senhor acha? Eu estou aqui, vou fazer tatuagem. Eu disse, rapaz, você tem 35 anos, era para estar pensando em outra coisa. Eu achei que você ia ligar para mim perguntando, falando de oração, buscar a Deus. Rapaz, você está pensando nisso? Mas para que você quer isso? Não, mas para que isso? Porque eu fico meio... Eu acho que, geralmente, as motivações que as pessoas querem para fazer uma tatuagem é a ideia de aparecer, para mostrar para alguém. Ok. É a ideia do hedonismo, do prazer. Então, eu acho que o cristão deveria evitar. Não acho que traga alguma coisa de benéfica. Não. Você quer falar? Sim. Sim. Não, foi boa a pergunta. Acho que uma das explicações que você poderia dar, e a pergunta foi boa, muito boa, por sinal. Uma das razões é essa, é que a gente precisa aprender a encarar o nosso corpo como Deus nos fez. E a tatuagem sempre tem uma motivação, não é nem estética, porque não tem nada a ver de estética, a não ser que seja uma tatuagem estética, entendeu? Por exemplo, tem gente que perdeu isso aqui, o cílio, aí vai lá e faz uma tatuagem aqui, né? Não, é verdade. Você acha que eu estou brincando? Sobrancelha. Fazem uns permanentes e tal. Mas fora isso, o alvo da tatuagem é você querer aparecer, mostrar para alguém, ser diferente. Então tem... Oi? É a ideia da vaidade que eu acho meio sem sentido, entendeu? Sim, não é isso que eu falei, de não marcar o corpo, que tinha aquela ideia da idolatria, de evitar, porque o corpo é um templo do Espírito, a gente precisa cuidar bem dele. Opa, alguém esqueceu aí o celular. É o alarme da hora de terminar, né? Tá bom. Oi? Sim. Não, 76, 78 anos. Já. Passei bem franco e verdadeiro, não menti. Não, brincadeira, irmão. Não está perto, não. Vai viver muito ainda. O senhor está com quantos anos? Agora de setembro eu faço 75. Pronto, está na média ainda. Tem mais... Laerte, vamos ver aqui, irmãos. Laerte. Oi? Não morre por agora, não, né? Então vamos orar, finalizando o nosso estudo. Na próxima terça-feira eu vou começar a tratar sobre ideologia de gênero. Nós vamos começar a tratar esse tema. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que traz muitos princípios importantes para o Teu povo e ajuda-nos, à luz da Tua palavra, a encontrarmos a direção, o esclarecimento, para que nós possamos viver nesse mundo sempre para a Tua glória. Tudo que nós temos que fazer deve visar a Tua glória e não a nossa vaidade, não o nosso exibicionismo, mas para a Tua glória. E tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém.